Olá, tudo bem? Chegamos a mais uma questão do Enem. Essa é uma questão do Enem PPL de 2019 e o que ela nos conta é o seguinte: no desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Q é uma função de segundo grau, uma função polinomial de segundo grau em função de quê? Em função de T. Os dados coletados nas duas primeiras horas foram, dá uma olhada comigo, 0 horas tinha 1 miligrama, 1 hora tinha 4 miligramas e 2 horas tinha 6 miligramas. Você poderia me dizer, olha bem, que a quantidade Q em função de T é a mesma coisa que A, que multiplica T quadrado, mais B, que multiplica T, tudo isso mais C. E essa afirmação é necessariamente verdadeira a partir do momento em que ele te conta, olha comigo, que Q é uma função quadrática, uma função polinomial de segundo grau, em função de quê? Em função de T. Poderia eventualmente ser em função de X, sei lá, de qualquer letra ali. O que vai acontecer é o seguinte: nós temos 3 pontos iniciais. Nós temos 3 pontos iniciais. Dá uma olhada comigo? Só vamos ler o enunciado aqui, ó. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente. Então, para decidir se eles devem... deixa eu só limpar isso daqui. Para decidir se eles devem interromper o processo, evitando danos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que está circulando na corrente sanguínea desse paciente após, atenção, é aqui que as pessoas vão errar, após, vou destacar isso aqui, ó, 1 hora do último dado coletado. Então, você quer ver uma coisa? O último dado coletado foi às 2 horas, foi 2 horas. Então, a pergunta do exercício é quanto é que vale a quantidade circulando na corrente desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Então, eu quero saber, pessoal, quanto é que vale o Q de 3, certo? Essa é a pergunta do enunciado. O que vai acontecer? Muita gente acha, as pessoas pulam esse após e o cara lê o quê? O cara lê lá, quantidade circulando na corrente sanguínea, 1 hora do dado coletado. 1 hora, Q de 1 é igual a 4, vai na letra A e se acaba cometendo um equívoco. O que eu quero, na verdade, é o quê? É o Q de 3. Nas condições expostas, essa quantidade em miligramas, Q de 3, será igual a quanto, né? Essa é a pergunta que a gente tem aqui. E se essa é a pergunta que eu tenho aqui, dá uma olhada comigo. Deixa só eu pegar um slide mais limpo. Nós já sabemos o que a gente quer nessa relação que está aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um primeiro ponto que me diz que quando T vale 0 e T é a incógnita, equivale a X, quando T vale 0, o Y, que é o Q de 0, é igual a quanto? É igual a 1. Ou você podia por aqui, ó, posso dizer que Q de 0 é igual a 1. Se Q de 0 é igual a 1, olha comigo, A que multiplica 0 ao quadrado, mais B que multiplica 0, tudo isso mais C é igual a 1. 0 vezes qualquer coisa é 0, logo C é igual ao quê? C é igual a 1. Então, a primeira coisa que nós determinamos é que o valor de C, que é um dos 3 elementos dessa função, é igual a quanto? O valor de C, nesse caso, é igual a 1. Muito bom. Sabendo disso, me diz, tem um segundo ponto que tem coordenadas o quê? O professor tem coordenadas 1 para o T e 4 para o Q de 1, que é o 0. Q de 1, que é igual a 4. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar isso aqui, ó. Você vai me dizer que eu tenho agora, olha comigo, um segundo ponto onde nós temos... Um segundo ponto onde nós temos 1 e 4. Se a gente tem um segundo ponto onde tem 1 e 4, me responda, você vai me dizer que Q de 1 nessa história é igual a quanto? Professor, Q de 1 é igual a 4. Agora olha comigo. 1 elevado ao quadrado vale 1 vezes A,
vai nos dar, eu vou direto aqui, 1 vezes B vai nos dar B. Tudo isso mais C, mas você já descobriu que o C vale 1. Então, A mais B mais 1 tem que ser igual a 4, logo A mais B é igual ao quê? É igual a 3. Nós temos aqui, veja, uma segunda relação que agora envolve, a primeira dizia quanto vale o C, e essa segunda relação agora envolve o valor de quem? O valor do A e o valor do B. Mas você também tem um terceiro ponto. E nesse terceiro ponto, você vai me dizer que nós temos o quê? Olha lá, que nós temos 2 para o T e 6 para o Q de 2, que seria o Y. Então tem um outro ponto que está colocado lá. Em outras palavras, como a gente já fez, quer dizer que Q de 2 é igual ao quê? É igual a 6. Se Q de 2 é igual a 6, dá uma olhada comigo. 2 elevado ao quadrado vale 4, vezes A, 4A. 2 vezes o B, 2B. Tudo isso mais o C, que vale 1, é igual a quanto? É igual a 6. Em outras palavras, 4 vezes A mais 2 vezes B é igual ao quê? É igual a 5. 4 vezes A mais 2 vezes B é igual a 5. E aí, nota, nós temos aqui uma outra relação que está envolvendo o valor do A e envolvendo o valor do B. E se a gente tem outra relação que envolve o valor do A e o valor do B, eu vou colocar aqui ao lado para você e a gente vai sair através de quê? Através de um sistema. Olha, a primeira equação é A mais B igual a 3, então A mais B igual a 3, enquanto que a segunda expressão é 4 vezes A mais 2 vezes B, tudo isso igual a 5. O que a gente vai fazer? Você monta um sistema aqui, você vai multiplicar a primeira equação desse sistema por menos 2, porque eu vou eliminar o B, e aí eu vou somar essa operação com a segunda. Se eu fizer isso, como só tem duas incógnitas, eu vou direto nesse sistema básico aqui, e aí você vai pegar então e vai me contar o seguinte, dá uma olhada, menos 2 vezes A nos dá menos 2A, com 4A vai nos dar 2 vezes A. Menos 2 vezes B dá menos 2B, com mais 2B dá 0. Menos 2 vezes 3 vai nos dar menos 6. Menos 6 com 5 positivo vai nos dar exatamente o quê? Vai nos dar exatamente menos 1. Quer dizer que A nessa história é igual a menos 1 meio. Agora, se A é menos 1 meio e A mais B é igual a 3, então quer dizer que B é igual a 3. Pergunta, no lugar do A seria menos 1 meio, que vai para o outro lado 1 meio positivo. Logo, B é igual ao quê? Tirando o mínimo, 6 mais 1, que vai nos dar um B igual a 7 meios. Nós temos o valor do A, nós temos o valor do B e nós temos o valor do C. Quer dizer, deixa eu só tirar essa nossa pergunta final daqui, ó, e colocar essa pergunta para cá. O que eu quero saber de verdade é quanto é que vale o Q de 3. Mas antes de eu chegar no Q de 3, você vai me dizer o seguinte, professor, quem é o Q de T? Professor, o Q de T é o A, que vale menos 1 meio que multiplica T quadrado. Então, menos 1 meio que multiplica T quadrado, mais o B, que é 7 meios vezes T. 7 meios vezes T. Tudo isso mais o C, e o C vale 1. Essa é a função que modela essa relação. A pergunta do exercício era, 1 hora após a última observação, que é essa 2 horas é a última observação, então 1 hora após é um Q de 3, você vai ter o quê? Dá uma olhada comigo? Para fechar o exercício, a gente coloca aqui, ó, Q de 3 é igual a menos 1 meio, que multiplica 3 elevado ao quadrado, vou direto, tá? Que nos dá 9, mais 7 sobre 2, que multiplica o T, que vale 3, tudo isso mais 1. Em outras palavras, Q de 3 é igual a menos 9 meios, mais 21 meios, tudo isso mais 1 sozinho lá. Ou seja, o Q de 3 é igual a 21 sobre 2, 21 sobre 2 com menos 9 sobre 2, vai nos dar exatamente 3
desculpa, exatamente 2 sobre 2, né? 2 menos 9 vai nos dar, perdão, vai nos dar 12 sobre 2, tudo isso mais 1, tá ok? Em outras palavras, você vai me dizer que o Q de 3 é 12 sobre 2, que dá 6 mais 1, então, não sei se não está na minha cabeça aqui, acho que não, o Q de 3 acaba igual a quanto? Acaba igual a 7 miligramas, que é a resposta, que nós teríamos lá, ó, 7 miligramas. Só, vamos voltar aqui, ó, para ver esse enunciado, quais eram as nossas alternativas. Peraí, aqui. As nossas alternativas eram letra A, 4, letra B, então é a nossa resposta, letra B é igual a 7. Professor, do que fala essa questão? Essa questão fala sobre equações de segundo grau, essa equação de segundo grau e, consequentemente, uma função de segundo grau, mas os quesitos de função nem são tão usados aqui. A gente trabalha com a estrutura de substituições para encontrar o valor das incógnitas de uma função polinomial de segundo grau geral, uma função quadrática, e quando a gente trabalha com essa expressão, eu acabo caindo no quê? Eu acabo caindo num sistema. Mas a coisa mais importante aqui nem é o sistema, que é um sistema bobinho. A coisa mais importante são o quê? Equações e funções de segundo grau. Eu vou deixar aqui na descrição vídeo para você assistir a ideia de equações de primeiro e de segundo grau e também para você assistir a ideia de quê? A ideia de funções de primeiro e de segundo grau, que são um tema muito, muito relevante. E, é claro, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Isso é muito importante e ajuda o YouTube a entender que, assim como você está aproveitando esse conteúdo na sua hora de estudar, você consegue informar para o YouTube que muita gente pode fazer isso também e isso é bem importante, ok? Meus caros, tenham um excelente dia. Nós nos encontramos amanhã na próxima questão, ok? Até mais, tchau, tchau.